bem com vocês? Eu sou a Pró Juliette Reis, né? E você está no canal Juliette Reis, o canal que te ajuda a estudar. Se ainda não está inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, dá um like, ativa o sininho e ajude a continuar te ajudando a estudar, tá bom? Hoje, com a disciplina História, vamos falar um pouco sobre reforma religiosa, né? O último conteúdo que estudamos foi sobre o Renascimento e agora vamos falar um pouco sobre reforma religiosa, que vocês vão encontrar também em alguns livros com o nome de reforma protestante, tá? Bom, reforma religiosa. A palavra reforma. Vou trazer um exemplo bem prático aqui. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você mantém a estrutura, mas você quer modificar algo, né? Assim foi a proposta da reforma religiosa inicialmente. Um pioneiro, vamos dizer assim, da reforma religiosa, embora estudos apontem, né, que na Baixa Idade Média já tinham pessoas insatisfeitas, que já reclamavam a postura, né, algumas posturas da Igreja Católica. Quem a gente vai focar aqui nesse estudo é o Martim Lutero. Então, assim, quando ele propõe a reforma religiosa, ou seja, Martim Lutero, gente, é importante destacar aqui que ele era um católico, né? Ele fazia parte, ele era um membro da Igreja Católica. Porém, ele achava que a Igreja Católica estava passando por uma crise moral. A gente vai ver um pouco mais à frente porque ele tinha razão sobre isso. Então, assim, ele queria algumas mudanças. Necessariamente, ele não estava disposto a fundar uma outra religião, que foi o que ocorreu. Mas sim, ele queria que a Igreja Católica revisse a sua postura, né? O que é que ela estava fazendo naquele momento. Eu destaco aqui para vocês que a reforma religiosa ela vai ter início aí no século XVI, ainda, né, sob influência do Renascimento. O século XVI foi um período de muitas mudanças importantes na história. E uma delas, e que vai contribuir muito para a reforma religiosa, é o aprimoramento da imprensa. Com o aprimoramento da imprensa, com a imprensa móvel, vai facilitar, né, difundir os ideais daquele momento. Então, mais pessoas vai ter acesso à informação e com isso começar a questionar a postura da Igreja Católica, tá bom? Bom, e aí sendo um pouquinho mais específica agora, é importante destacar que as reformas religiosas, né, foram movimentos que ocorreram aí durante o século XVI, como eu já destaquei um pouco, né? Esses movimentos tiveram início na Europa e provocaram, pessoal, a dispersão, né, da população que antes estava reunida apenas na Igreja Católica para outras religiões, também cristãs, mas que não mais se submetiam, né, aos dogmas católicos e à autoridade papal, tá? E aí, trazendo um pouco mais, embora eu já tenha destacado, né, um pouco do contexto histórico, né, como eu já falei, iniciou aí no século XVI, na Europa, sobre influência do Renascimento, que a gente já estudou anteriormente, viu que foi um movimento cultural que buscou resgatar valores da antiguidade clássica, né, e se opor ao período medieval. Antiguidade clássica, esses valores da antiguidade clássica, é importante destacar, né, que alguns historiadores já não aceitam mais se referir ao termo antiguidade clássica apenas, né, referenciar apenas as civilizações Grécia e Roma. Porém, nesse contexto aqui, né, a fonte, vamos dizer assim, de inspiração dos renascentistas, né, com relação à antiguidade clássica, foram essas duas civilizações, Grécia e Roma, tá? Bom, dando continuidade aqui, é importante destacar, tá, pessoal, né, que dentre as principais características do Renascimento europeu, como a gente estudou anteriormente, estava o humanismo, ou seja, uma nova concepção filosófica, né, marcada pelo antropocentrismo, ou seja, é o humanismo, colocava o ser humano, gente, como principal criação divina, né? Bota o ser humano aí como o centro das atenções, vamos dizer assim, que anteriormente
era Deus, né? Que era o centro de tudo. E aí passa a ser o humanismo, passa a ser o homem. Aí, desse modo, o humano, gente, acabou ocupando um lugar central no mundo. Isso marcou uma nova relação do homem moderno com a religião, tá? Bom, em conjunto a isso, né, houve uma valorização do racionalismo, ou seja, a busca do conhecimento pelo uso da razão e da reflexão. Esse processo, gente, impactou de muitas maneiras a sociedade moderna na esfera religiosa. E também, né, foi responsável aí por influenciar, né, a reforma religiosa ou reforma protestante. Né? Os dois nomes estão corretos, tá bom? Bom, e aí eu trouxe aqui já o nome como reforma protestante, né? Porque não deixa de ser uma reforma protestante também. Por quê? Né? Quem protesta, protesta contra algo. E a gente sabe que Martinho Lutero, como aí um dos principais responsáveis, né, por esse movimento, né, das reformas religiosas, ele protestava contra a postura da Igreja Católica naquele momento, né? No início do século XVI, gente, a Igreja Católica havia intensificado, né, algumas ações que era amplamente criticada, inclusive por membros do clero e também pela nobreza e os camponeses, ou seja, todas as esferas da sociedade da época, né, vamos dizer assim, contestava já algumas práticas que a Igreja Católica estava fazendo, que estava, né, totalmente fora do contexto do que ela se dizia pregar. E aí, dentre essas práticas, né, a principal delas era o fortalecimento, o oferecimento, perdão, de indulgências, ou seja, né, remissão de pecados a quem doasse qualquer quantia pela igreja, ou seja, você cometeu um pecado, tipo, sei lá, de repente até matar alguém, e aí você doava uma quantia de dinheiro para a igreja e teoricamente, né, você estava perdoado, né? Tinha o seu pecado perdoado e você tinha aí, vamos dizer assim, o seu lugar garantido no céu. Olha que coisa, né? Bom, outra coisa muito importante também, bastante criticada, era a questão da simonia, ou seja, negociar coisa sagrada, vender, gente, até mesmo os cargos eclesiásticos. Porque como era a igreja que detinha o poder, então, assim, os cargos também, né, eram cobiçados. Né? As famílias mais nobres, por exemplo, o cargo de bispo, a depender da circunstância, quem desse mais, né, tivesse um cargo vago, poderia estar ocupando esse cargo, até porque isso também dava status, visibilidade àquela sociedade, né? E aí, nessa simonia, vendia relíquias sagradas, né? O leite de Maria, olha como é que esse povo ia conseguir o leite de Maria, em nome de Deus. Espinho da coroa de Jesus Cristo, entre outros absurdos que a igreja cometia, tá? É importante destacar, né, que nesse período estava construindo aí a Basílica de São Pedro, na Itália, e a igreja estava usando aí dessa má fé, vamos dizer assim, porque não é correto, não é verdade dizer que estava vendendo, conseguia esse espinho da coroa de Cristo e era sagrado, era importante as pessoas terem. Claro que ela não tinha, né? Mas conseguia, né? é, Enganar os fiéis. A palavra é essa, né? E agora, trazendo, já que eu já citei bastante o nome Martinho Lutero aqui, né? É o momento de trazer um pouco mais sobre quem foi Martinho Lutero, né? As ideias de Martinho Lutero. Em 1517, um monge germânico chamado Martinho Lutero, que já havia feito outras pregações, né, contra a venda de indulgências, escreveu 95 teses críticas, né, à igreja e pregou na porta da Catedral de Wittenberg, cidade, né, do Sacro Império Romano Germânico, onde está localizada a Alemanha atualmente. Então, assim, essas 25 teses eram as críticas, né, as principais críticas que ele trazia das práticas ilegais da Igreja Católica, né, porque a igreja ela pregava uma coisa, né, aparentava, né, uma coisa e na prática ela estava fazendo outra, né? E aí com isso, gente, né, Lutero ele ganhou apoiadores, tá? Entre a nobreza germânica, Lutero aí ganhou um forte apoio, né?
como forma de contestar esse poder da Igreja Católica, é importante lembrar que essa igreja, não, perdão, que a nobreza apoiou ele, né? Interessado também nas riquezas. A igreja era muito rica, até hoje ainda é. A igreja tinha muita terra. Outra coisa também, era outra prática, né, que não respeitavam dentro da igreja, que era uma farsa, vamos dizer assim, era a questão do celibato. Né? Os padres geralmente não respeitavam, não só o padre, né, mas toda a cúpula da igreja, né? Não respeitavam o celibato. Só que assim, por que até hoje existe o celibato, gente? É para os padres não casar, ter família, ter filho, né? E acabar que teriam direitos às terras da igreja e tal. E assim, os padres não tendo o bispo, enfim, papa, entre outros, né? Que compõem aí a cúpula da igreja católica, não tendo filhos, não tendo família, os bens, tudo continua sendo sempre da igreja, tá? Bom, então assim, Lutero ganhou esse apoio aí, né? E aí, inicialmente, gente, ele só queria mesmo, né, livrar, vamos dizer assim, aconselhar a igreja, né, que ela não estava sendo coerente com o que pregava, no sentido de melhorar. Ele não tinha a intenção, pessoal, de fundar uma outra religião. Mas, a partir desse apoio, ele acabou até a fundar outra religião. E aí é importante, né, retomar um pouco aqui e dizer que assim, ele ganhou esse apoio, né, para contestar a Igreja Católica, mas assim, inclusive dos camponeses, mas já entre os camponeses, né, ele, de uma certa forma, os camponeses passaram a reivindicar a terra, né, dizendo que a terra era um direito deles, que já deveria ter essa, essa divisão dessa terra. Mas a nobreza não estava de acordo com esses ideais dos camponeses. Para não perder o apoio da igreja, Lutero não apoiou os camponeses, tá? Nas suas reivindicações. Bom, e aí, com essas reivindicações, embora Lutero fosse um membro da igreja, né, ele só não concordava com algumas posturas, ele foi excomungado da igreja católica, como eu já citei, né? Lutero fundou uma nova religião, que ficaria conhecida, gente, como luterana, né? A religião luterana. E aí, entre a religião luterana, é importante destacar as principais características, né? Porque assim, se ele estava questionando, protestando contra algumas práticas da Igreja Católica, então, claro que na sua religião ele ia fazer diferente, né? E ele fez. E aí a gente pode destacar, né, as características, né? Seria a salvação pela fé, ao contrário do que ocorria, né, com a venda de indulgências. O luteranismo acreditava que a salvação era fruto da fé das pessoas, dependia de cada um, né? Livre interpretação da Bíblia. Antes da Reforma Protestante, gente, a Bíblia era conhecida apenas em latim, nem todo mundo sabia falar latim. Com a Reforma, né, passou a ser traduzida para outros idiomas, já que Lutero defendia, e foi ele que defendeu a Bíblia, né? Lutero defendia que cada cristão deveria ler e interpretá-la livremente, o que permitiria também um contato direto com Deus, porque antes as pessoas não sabiam ler a Bíblia, né? Elas ficavam muito refém do que os membros da igreja, assim como acontece em algumas religiões hoje, né, lia a forma como eles interpretavam e passavam para ela. Então Lutero se encarregou de fazer essa tradução, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia aí, né? Para que as outras pessoas tivessem acesso e não mais necessariamente acreditassem em tudo o que era dito pelos membros da igreja. Isso é muito importante, né? Outra característica muito importante aí dessa religião luterana era a tradução dos cultos. Bom, assim como a Bíblia, né, as missas católicas eram rezadas apenas em latim. Olha que absurdo. Com a reforma, né, os cultos protestantes também aconteciam em outros idiomas, ou seja, tentando de todas as formas, né, fazer com que todas as pessoas tirassem as suas próprias conclusões, né? Além dessas características, também podemos citar ainda, gente, a não adoração da imagem de santos e a condenação aí do celibato, tá? Que não necessariamente precisava adorar santos para que
tivesse salvação, e que as pessoas condenar o celibato, ou seja, que os padres, né, os membros da igreja, deveriam ter o direito de casar, como acontece aí com membros de outras religiões, e isso não deve ser um problema, porque, assim, não era porque, estaria mais perto de Deus. Na prática, não é isso. O celibato é simplesmente para que a Igreja Católica não tenha que dividir aí seus bens com familiares, né, de membros da igreja, né? Bom, aí agora é bom a gente trazer, destacar um pouco, até porque tem no livro de vocês aí, né, sobre o calvinismo, né? Que Lutero foi assim o pioneiro, vamos dizer assim, da reforma protestante. Porém, teve outros líderes também que seguiu aí na perspectiva de Lutero, né? E contestou também as práticas da Igreja Católica e, inclusive, formaram outras religiões, tá? E a gente destaca Calvino, né, que foi um líder religioso francês que viveu grande parte de sua vida na Suíça, né? E exemplo, né, seguiu aí o exemplo de Lutero, né? Defendeu aí transformações na Igreja Católica. A partir dos seus ideais, também surgiu, pessoal, uma nova religião, conhecida como calvinismo, né? Ainda que Calvino se opusesse a esse termo, ele não gostava muito desse termo, tá? Uma das principais diferenças entre o luteranismo, né, e o calvinismo é que a doutrina de João Calvino, gente, acreditava na predestinação, ou seja, a crença de que as pessoas já estavam predestinadas a serem salvas ou condenadas por Deus, independente do que elas fizessem. Quem tivesse que ser salvo seria salvo, e quem não tivesse não seria, independente de suas práticas, tá? Já Lutero não pensava dessa forma. Então, pessoal, dessa forma seria possível identificar aqui alguns sinais de que uma determinada pessoa era predestinada, como, por exemplo, a riqueza material, ou seja, se a pessoa, né, tinha riqueza material, ele defendia que essa pessoa seria salva, né, já nasceu predestinada para ser salva, tá? O calvinismo não ficou restrito, gente, à Suíça, né? Influenciou, né, outros protestantes em outros países, como França e Inglaterra também, tá? Para além do calvinismo, a gente teve também o anglicanismo, né? A igreja também passou por um processo de reforma e ruptura com a igreja católica, né? Dando origem à Inglaterra, perdão. A Inglaterra também passou por um processo de reforma, né, e ruptura com a Igreja Católica, dando origem também a outra religião que foi o anglicanismo, né? O caso inglês, né, se constitui de uma forma diferente, tendo sido liderado pelo próprio rei que governava na época, Henrique III, né? Almejando se divorciar de sua então esposa, Catarina de Aragão, sob a justificativa de que ela não teria tido nenhum filho homem, Henrique VI, gente, rompe com a Igreja Católica através de um ato de supremacia, né, em 1534, e com esse ato o monarca passou também, né, a condição de líder religioso supremo da Igreja da Inglaterra, né, se desligando da autoridade papal. Dessa forma, gente, o rei deu origem a uma religião chamada, como eu já citei, né, anglicanismo, religião majoritária na Inglaterra até os dias de hoje. Né? E aí a ruptura com a Igreja Católica também teve fins econômicos, já que a coroa e a nobreza inglesa, né, reivindicavam as terras que pertenciam à igreja, pertenciam, na verdade, né, à Igreja de Roma. Então, como a gente pode ver, né, essa reforma, ela teve também, essas reformas, vamos dizer assim, né, ela teve também fins econômicos. Bom, eu acredito que deu para vocês entender um pouco aí, né, sobre o assunto. E aí passei uma atividade no livro de vocês na página 324, né? Que a primeira questão pede para completar as frases a seguir com as palavras, né? Interpretada, livros humanistas, né? E transformação. Diz assim, né? A letra A. Durante o Renascimento houve uma aceleração do processo a gente sabe que foi transformação, né? Letra B. Antes da invenção da imprensa, né, de Gutenberg, a maior parte
dos europeus, cadê? Era o quê? Livros europeus, gente, eram produzidos por meio de cópias, tá? Escrito à mão, muito importante destacar isso. Pense aí, escrever livros à mão, várias cópias. Letra C. Erasmo de Gutenberg defendia que a Bíblia deveria ser o quê? Interpretada, tá, gente? Então, ele contribuiu aí para parar de ficar escrevendo livros à mão e poder fazer, né, as cópias aí impressas, vamos dizer assim. Não era como é hoje não, tá, gente? É um pouco mais diferente, mas que ajudou bastante, né? Letra D, o pensamento que, gente, contribuiu para diminuir o poder da Igreja Católica durante o Renascimento. O pensamento humanista, né? A gente viu que os irmãos humanistas, né, tinha muito essa questão da crítica, né, das pessoas pensarem, opinarem, vamos dizer assim. Segundo, de que maneira a invenção de Johannes Gutenberg contribuiu para a transformação da sociedade europeia? Gente, com a invenção da imprensa, né, o processo, né, gente, de produção dos livros tornou muito mais rápido e barato, né, contribuindo para que, né, ao longo dos anos aí aumentasse, né, a circulação de livros, fazendo crescer, consequentemente, a difusão do conhecimento e das ideias renascentistas, que contribuiu muito para essas reformas, tá? Terceiro, como a valorização do indivíduo disseminada durante o Renascimento contribuiu para que o papel da igreja fosse repensado. Gente, muito importante, né? Essa valorização, né, disseminada durante o Renascimento contribuiu para que houvesse, pessoal, uma preponderância, vamos dizer assim, né, da fé individual em detrimento do poder da igreja, né, que a igreja ditava as regras, né, a igreja dizia como é que teria que ser a fé das pessoas, vamos dizer assim, né, e com isso, né, gente, a igreja agia como intermediária, né, entre as pessoas e a sua fé. E a partir do momento que as pessoas passam a decidir como será a sua fé, isso foi muito importante, né? A ideia de que a Bíblia deveria ser interpretada diretamente pelos próprios fiéis é uma das consequências, né, do valor atribuído aí aos indivíduos nesse período, tá? Quarta questão, né? Quais foram as principais críticas feitas à Igreja Católica durante o Renascimento, né? A gente pode citar, gente, afastamento dos princípios cristãos, né? Quando ela, por exemplo, vende um cargo de bispo, quando ela inventa de vender coroa de Cristo, né? Sendo que não era verdade, era só para iludir, né, como enriquecimento material dos membros do clero, tinha isso também, né, o enriquecimento, eles eram ricos, tá? E da própria igreja, né, a valorização do luxo, gente. Os membros da igreja, eles viviam de forma muito luxuosa. E até hoje, nas igrejas, né, quando a gente vê lá, Roma, tudo, ainda é muito luxuoso, tá, gente? Aqui pra nós. Né? Além disso, diversas acusações sobre a prática de corrupção, né? Na igreja foram feitos, por exemplo, a simonia. A simonia, sem dúvida, era uma prática aí muito corrupta. Pense aí, gente, para vender esses objetos sagrados. Aí. Bom, passei também para vocês a página 228, em que a primeira questão, né, pede para ler as afirmações e marcar um X na alternativa correta, né? E aí, eu espero que vocês tenham lido, né? Bom, e aí, de acordo aqui, a afirmação correta é a letra B, né? As reformas religiosas ocorridas na Europa durante o século XVI, né, deram origem aí às novas religiões cristãs. A gente viu o anglicanismo e calvinismo, que posteriormente eu vou estar até expandindo mais. E pede para ligar o nome de cada religião a seguir a sua respectiva informação, né? Luteranismo, tá, gente? O fundador dessa religião defendia que os fiéis deveriam, né, ter acesso à Bíblia. Por esse motivo, traduziu a obra para o idioma da religião onde vivia, tá bom? Luteranismo. Calvinismo, né? Essa religião tem como principal característica, né, a crença na predestinação, ou seja, quem nasceu para ser salvo vai ser salvo, quem nasceu para não ser salvo não vai ser salvo, tá? E anglicanismo, né, que essa religião foi criada como uma política do Estado inglês em decorrência da limitação do poder da Igreja Católica no país, tá? Explique o que foram as revoltas camponesas. Gente, as revoltas camponesas, acho que eu não destaquei muito anteriormente, né, foram movimentos de contestação promovidos, né, por camponeses na região da atual Alemanha. Eles foram, né, influenciados pelas críticas de Martinho Lutero, né, a autoridade da Igreja Católica, e os camponeses, né, se revoltaram contra os privilégios da nobreza, do clero, e exigiram, né, que fosse
restituídos direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, ou seja, várias pessoas, né, poder estar usufruindo da terra ali de forma conjunta. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas sobre o assunto, deixa no Iônica, responda a atividade. Um abraço da Pro. Gente, ouçam esse vídeo com muita atenção. Conteúdo de avaliação, tá? Cheiro. Até breve.